pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, gente, eu tava pensando esses dias, assim, comparado com as outras pessoas do BookTube, eu não leio tanto assim. Mas, comparado com as pessoas da minha vida, tipo meus amigos, minha família, eu leio absurdamente muito. E eu recebo a pergunta dos meus amigos, da minha família, com muita frequência, de como eu leio tanto assim, como que eu faço, etc. E isso me deu a ideia, e há um tempinho atrás eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram para os meus milhares de seguidores fazerem perguntas sobre os meus hábitos de leitura. Eu queria fazer um vídeo conversando sobre isso e falando de alguns hábitos que eu tenho. Esse é este vídeo. Seja bem-vindo. Quero que seja um vídeo mais descontraído, tanto que eu tô assim, de pijama, tô segurando o microfone aqui como se fosse, entendeu? Uma coisa mais assim. Não sei, eu tentei fazer uma coisa diferente. Se deu certo, eu não sei. Enfim, separei 9 perguntas destas pra responder aqui. E espero que vocês gostem. Vamos lá para a primeira. A primeira pergunta é: como você consegue ler tanto? E eu coloquei junto, porque eu acho que é a mesma coisa, como ler mais. Eu já escrevi um texto sobre isso num blog. Eu vou deixar aqui na descrição esse texto se você quiser. Mas acho que a principal coisa que eu aprendi ultimamente, na verdade, porque antes eu tinha muito medo e eu me cobrava muito para terminar todos os livros que eu começava. E hoje eu já não penso assim. Eu acho que se eu não estiver gostando de um livro, não estiver me prendendo, eu fecho, recoloco na estante, deixo para um outro dia, para um outro momento e pego outro. Então eu acho que uma coisa que me ajuda muito é não sentir que eu tenho obrigação com os meus livros. É claro que eu gosto de ler e eu compro muitos livros, mas eu tenho que ler mesmo aquilo que eu gosto. Então, se eu não tô afim, não tá sendo legal pra mim, eu parto pra próxima. E com isso, eu acho que eu acabo lendo mais, porque se eu me forço a terminar um livro que eu não quero ler, eu enrolo pra terminar, o que faz com que eu demore pra poder pegar outro livro pra ler. Então, eu acabo lendo menos, porque eu fico um tempão agarrada em um só. Outra dica pra ler muito, e essa dica eu era super preconceituosa com isso, é audiolivros. Eu descobri os audiolivros no começo da pandemia e, assim, foi ótimo. Foi uma descoberta incrível, porque você pode fazer várias coisas enquanto você escuta. Então, você pode arrumar a casa, fazer comida, você pode, sei lá, ir e voltar do seu trabalho, da faculdade. Eu faço muito isso no ônibus, eu escuto muito audiolivro no ônibus. Então, eu escuto por 2 aplicativos, principalmente, o Storytel e o The Pilgrim. Os dois são muito bons. No começo, quando eu comecei a escutar, eu só ouvia não ficção, porque tinha um formato mais parecido com um podcast, que é uma coisa que eu já estava acostumada a escutar. Mas, depois que eu escutei o meu primeiro livro de ficção, que foi Orgulho e Preconceito, eu vi que era uma forma de arte muito única, né? Porque os narradores, eles precisam atuar de certa forma, eles têm que fazer vozes diferentes para os personagens, etc. E eu achei muito legal. Eu achei que eu não ia conseguir acompanhar uma ficção por áudio, mas deu super certo. Então, se você não gosta, se você não conseguiu ainda, tente, porque vale muito a pena e salva muito tempo. Uma outra coisa que me ajuda muito é descobrir qual é o tipo de gênero, qual é o tipo de livro que eu gosto de ler. Porque aí eu sei que se eu tô com preguiça de ler, se eu não tô curtindo minhas leituras do momento, eu sempre posso voltar para esses livros que eu tenho segurança que eu vou gostar. Então, por exemplo, sempre que eu tô com, sei lá, uma ressaca, não consigo ler, eu pego um romance. Porque eu sei que a probabilidade de eu gostar é maior. Eu não vou pegar um livro, sei lá, de fantasia super difícil, com universos novos, se eu tô com preguiça de ler. Eu não vou conseguir, eu vou desistir e vou ficar mais um tempão protelando as leituras. Então, eu acho que você precisa conhecer qual é o tipo de livro que te atrai e qual é o tipo de livro que te entretém mais, né? A segunda pergunta é: você consegue ler vários livros ao mesmo tempo ou só um por vez? Geralmente, eu leio mais de um, mas eu tento ler mais de um de gêneros diferentes, para não me confundir. Eu gosto de variar para eu não cansar de um gênero, ou não cansar de um livro. Então, eu tento não ler mais que 3 livros por vez, mas sempre variando os gêneros. Então, sei lá, vou ler um romance ao mesmo tempo que eu tô lendo um livro de teologia e um livro de não ficção, um livro de, sei lá, uma biografia. Então, eu tento dar essa variada pra não cansar.
E é isso, mas não tenho problema em ler mais de um livro por vez, não. A terceira pergunta é como você criou o hábito de não largar um livro pela metade. Gente, eu acho que com todas as coisas que a gente gosta de fazer e a gente quer fazer melhor na vida, a gente precisa dedicar tempos e horários e locais específicos para essas coisas. Então, por exemplo, quando eu decidi assim que ler era uma coisa importante para mim e que eu queria que a leitura fizesse parte do meu dia e que fosse algo natural para mim, eu entendi que eu precisava dedicar horários específicos todos os dias para que eu pudesse ler. Então, assim, eu não tenho um regime muito estrito de leitura, mas eu tento ler pelo menos 1 hora e meia por dia. E às vezes eu consigo ler muito mais do que isso, sei lá, geralmente nos fins de semana eu consigo, né, ficar mais dedicada, mas nos dias comuns eu costumo ler, então, por exemplo, eu tenho esse horário do ônibus que eu consigo ouvir, eu consigo ler antes de dormir, eu consigo ler um pouquinho depois do almoço, antes de começar a trabalhar e estudar. Acaba que pra mim também o estudo tá muito atrelado à leitura, por causa do que eu estudo, né? Que é estudos literários. Caso você não saiba, eu já falei 700 vezes isso. É, Mas então eu tento ter essa 1 hora e meia. E assim, geralmente acaba sendo antes de dormir que eu leio. E é ótimo pra dormir também. Dá muito sono, ler deitado. Um outro jeito que eu acho que é muito importante pra gente nesse mundo é limitar o uso de telas. Eu sou muito viciada no celular. Eu sinto que às vezes eu pego, nem sei por que eu tô pegando, sabe? A sensação é que, tipo, o celular, ele o tempo todo tá chamando a gente, fazendo com que a gente acredite que tem alguma coisa nova ali que a gente não pode perder de jeito nenhum. É desnecessário e não faria diferença nenhuma na sua vida. Então eu acho que é importante limitar esse uso de telas. Eu uso alguns aplicativos para me ajudar. Então, quando eu começo a ler e eu quero ficar focada, eu uso o Forest. É um aplicativo muito legal que você literalmente planta uma arvorezinha se você conseguir ficar o tempo que você determinar ali focado. Então, por exemplo, determinei que eu quero ficar meia hora focada na leitura. Se eu conseguir ficar essa meia hora sem pegar no celular, eu planto uma arvorezinha. A minha versão desse aplicativo é gratuita, e então eu só planto uma árvore hipotética mesmo. Mas se você pagar, você realmente planta uma árvore em algum lugar do mundo. Isso é muito legal. Eu também uso o aplicativo Stay Free. Esse aplicativo é assustador, porque ele mostra o tempo que a gente passa nas redes sociais durante o dia. Então, ele tem uma função de bloquear o aplicativo que você acha que mais te atrapalha depois de um determinado momento. O meu aplicativo, assim, que mais me atrapalha é Instagram. Então, eu coloco pra bloquear o Instagram depois de 40 minutos, meia hora. Então, se eu usei meia hora, 40 minutos no dia, ele bloqueia e eu não consigo abrir de novo. Então, é ótimo. A próxima pergunta é em qual horário eu mais gosto de ler? Se eu puder escolher, eu prefiro ler de manhã. Eu amo, assim, acordar, fazer um café e a leitura ser a primeira coisa do meu dia. Eu acho que eu começo o dia muito mais feliz do que se eu acordar e já pegar o celular ou for fazer outra coisa. Então, quando eu tenho essa possibilidade, eu gosto de ler de manhã. Mas antes de dormir, pra mim, também é super tranquilo, né? Como eu disse, é um horário calmo. E outra coisa também que tem a ver com o celular é que se a gente mexe no celular exatamente antes de dormir, a nossa mente fica muito acelerada. E eu acho que o livro ele ajuda a gente a dar uma acalmada e desconectar mesmo, até da luz do celular, pra dormir melhor. Então, esses dois horários são meus preferidos: de manhã e antes de dormir. Próxima pergunta: você lê todos os dias? Se sim, como consegue manter a consistência? Então, eu leio todos os dias. Pra mim, como eu disse, implementando esses hábitos e esses horários específicos e me dedicando mesmo, acabou se tornando um hábito. E hoje, pra mim, é muito difícil, eu não consigo, eu acho, não ler, nem que seja um pouquinho, todos os dias. Mas claro, né, que a questão minha dos estudos literários e disso ser a minha graduação faz com que eu precise ler muito mais do que outras pessoas que querem ler só por lazer mesmo. Então eu entendo que pra mim acaba sendo mais fácil, de certa forma, porque eu sou obrigada a ler todo dia. Mas eu percebo que mesmo nos meus momentos de descanso, de coisas da faculdade, eu acabo optando por ler. Então é algo que realmente, assim, eu amo. E ainda não chegou um momento que eu falei, nossa, cansei, eu não quero saber, eu quero ficar um mês sem ler. Isso ainda não aconteceu. Uma dica é você deixar o livro sempre próximo, por exemplo, deixar próximo da sua cama ou próximo do local onde você trabalha, para que lá no intervalo você consiga pegar um pouquinho. O livro que você tá lendo, ele tem que ficar perto de você, para você não se esquecer dele. Então, uma boa dica é essa.
Importante também é que você leia, de novo, algo que você goste e que te empolgue e que faça você querer voltar pro livro, voltar pra história. Porque se você estiver lendo algo que você não gosta, que não tá te empolgando, não tá te instigando, realmente, nem o livro estando do seu lado você vai pegar. Então, é importante que você, de novo, leia muitas coisas para que você conheça o que você gosta de ler e dessa forma você consiga e queira e realmente tenha prazer em ler. A próxima pergunta é qual é o melhor ambiente para leitura? Então, quando eu estou estudando, eu preciso sentar na mesa, eu preciso de todas as minhas coisinhas que eu uso, de caneta, post-it, adesivo. Eu uso muita coisa quando eu tô lendo pra estudar, né? Que é um livro que eu preciso, sei lá, anotar muita coisa, escrever um artigo sobre, etc. Então eu prefiro ter um local um pouco mais de estudo pra ler esse livro. Mas se eu tô lendo assim só por lazer, eu gosto de deitar na rede, geralmente, ou no sofá. Na cama também, né? Quando é antes de dormir, mas na rede eu acho que é o meu ambiente preferido. E quando eu tô lendo assim dentro, né, tipo no quarto ou no escritório, eu gosto muito de, assim, deixar a luz um pouquinho mais baixa, então eu gosto de acender uma vela, ligar essas luzinhas da estante, que são amarelinhas, eu acho que deixa o ambiente mais aconchegante. É, é isso. A próxima pergunta, caminhando já pro fim, é como eu escolho a próxima leitura. Então, quando o ano vai começar, então, por exemplo, quando 2022 começou, eu fiz uma lista mais geral de livros que eu queria muito que eu conseguisse ler nesse novo ano. Então, essa lista, sempre que eu posso, eu dou uma olhadinha e vou checando os que eu já consegui ler e me lembrando daqueles que eu queria muito ler no começo do ano. Essa lista ela vai mudando muito, né, ao longo do ano, a gente vai mudando de ideia, conhecendo livros novos, desistindo de outros que a gente nem sabe direito por que a gente queria. Então, essa lista minha eu faço no planner mesmo e vou dando check, vou mudando e é uma lista bem mais geralzona ali. Eu tenho também algumas listas de sugestões de professores meus. Eu já perguntei para vários professores, já pedi orientações, mas eu tenho um professor que eu vou deixar aqui linkado também. Ele fez um texto muito bom no Medium falando sobre um pequeno cânone, então livros que ele sempre sugere para os alunos que perguntam para ele. Ele decidiu condensar nessa grande lista e é uma lista também que eu sempre estou dando uma olhadinha e fico feliz quando eu percebo que eu consegui ler alguma coisa ali. Então é importante também, se você tem pessoas assim que você tem de referência sobre literatura, perguntar o que aquela pessoa acha que é importante, o que aquela pessoa sugere, enfim. Eu também sigo bastante sugestão do Instagram e do BookTube, principalmente. Eu assisto muitos vídeos. Tenho ali meus booktubers preferidos, que eu tô sempre vendo. Quase tudo que eu tenho vontade de ler é por causa do BookTube. Porque, assim, são pessoas que eu gosto e que eu confio na opinião e que eu vejo as reações sinceras. Então, aquilo dá muita vontade de ler, né, os livros. Mas enfim, ultimamente eu tenho dado preferência também pela minha estante, que eu dei uma parada agora de comprar, mas eu tenho muitos livros aqui que eu não li ainda, então sempre que eu vou fazer uma listinha, sei lá, o que eu quero ler no mês que vem, etc., eu tento olhar aqui, fico parada olhando e refletindo assim, isso aqui eu tô afim de ler, isso aqui é interessante, nem lembrava disso. Então, é muito bom ter uma estante e chegar no ponto que você fala, tem muito livro que eu não li e você pode escolher, assim, o que você quiser aleatoriamente, mas é assim que eu escolho. A próxima pergunta é: você usa algum aplicativo como auxílio durante a leitura? Então, além dos que eu já mencionei, né, do Forest, eu também uso muitas playlists do Spotify. Eu acho que a música me ajuda muito também a entrar na vibe, assim, do livro. Então, eu vou deixar também na descrição os links de algumas playlists que eu gosto muito e que eu sempre escuto. Eu também uso o Scoob, né, para catalogar minhas leituras. E ultimamente eu tô usando muito o Notion. O Notion é um espaço para organização da sua vida. Você pode organizar tudo, né? Você cria tabelas, você cria, sei lá, listas, checklists, etc. E eu uso uma parte específica do Notion para catalogar os meus livros. Então, eu vou colocando as leituras que eu fiz no mês, o título, o autor, com a nacionalidade do autor, páginas, etc., se é um clássico ou não. E eu tenho um espaço que eu vou escrevendo as minhas opiniões. Eu também coloco listas de vídeos que eu quero fazer. Coloco a TBR do mês também, para ir dando check. Coloco algumas imagens bonitinhas, assim, wishlist.
Enfim, é bem legal e eu tô gostando muito. Eu até prefiro do que usar Scooby, etc, porque é uma coisa só minha e eu acho muito legal. Então, essas são as coisas que eu uso pra me organizar e me auxiliar durante a leitura. A última pergunta é: livro capa dura, sim ou não? Então, no quesito beleza, eu amo capa dura. Os livros mais bonitos que eu tenho na estante são livros de capa dura. Eu adoro. Mas eu prefiro a capa mole pra ler. Eu acho mais maleável. Principalmente se eu estiver marcando, escrevendo. Eu acho que fica mais fácil e mais agradável. E geralmente é mais leve também, né? Mas enfim, eu também gosto muito de ler e-books, né? Que no quesito leveza é ótimo. Mas eu só não consigo anotar e tal. Mas enfim, não tenho problemas com capa dura. Mas se eu puder escolher, capa mole. Bom, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários quais são os hábitos de leitura de vocês, dicas em relação a essas perguntas aqui que foram feitas. Muito obrigada a todo mundo que me perguntou. Obrigada a você que assistiu. Um grande beijo e até o próximo vídeo.